Bom dia, meus amados. Hoje é uma quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025. Nós vamos hoje aqui fazer uma complementação do vídeo de sábado, dia 8 de fevereiro, quando falamos da liberação dos elementais químicos. Acompanhei todos os comentários, como faço sempre, mas eu sempre vejo os comentários de cada vídeo para sentir o que vocês precisam, quais as dúvidas, e aqui nós vamos sempre trazer algumas informações que possam dar as respostas necessárias. Então, no dia 8 de fevereiro, falamos sobre a liberação dos elementais químicos que o nosso corpo absorve no cotidiano. Sabemos que o ar está poluído, a água está poluída, os alimentos estão poluídos. E esses tóxicos nada mais são que elementos químicos e que precisamos ajudar o nosso corpo a liberar. Mas surgiram muitas dúvidas e de verdade que não me passou na hora da gravação, que aquela parte dos elementais que já fazem parte do nosso corpo, existem ali algumas, não diria dezenas, mas acima de 10 com certeza, de elementos químicos que são sais minerais ou minerais que compõem o nosso corpo material. Nós aqui não falamos com o conhecimento da biologia, né, da ciência conhecida, mas sim pelas informações que nos são passadas, que vêm através de consciências superiores e que nos trazem informações sobre algumas coisas que ainda não é do nosso conhecimento, para que possamos ter um pouco de melhora na nossa vida, no nosso dia a dia, porque sabemos que ultimamente, principalmente esses últimos anos, sintomas e até doenças estão aumentando de uma forma muito grande, e é uma preocupação de todos vocês, de todos nós. Então vamos nos ajudar um pouco para tentar aliviar um pouco tais sintomas e evitar talvez algumas doenças mais sérias. Eu fiquei impressionado como as pessoas realmente têm conhecimento, tanto que provavelmente acima de 100 comentários trouxeram a dúvida quanto aos suplementos que hoje são recomendados e com comprovação, inclusive, que trazem benefícios para as pessoas e que são, de fato, também elementais. É só procurar a composição do organismo humano, quais os elementais que fazem parte e que são necessários. Por que eles são necessários? Porque eles já fazem parte da constituição do organismo físico humano. Se nós trazemos dentro de nós uma porcentagem, mais ou menos numa média, os corpos humanos eles são muito parecidos na sua constituição. São diferentes em questão de condução do corpo. Cada um conduz o seu corpo de acordo com a sua alimentação, com a sua movimentação, com a sua consciência, com os seus pensamentos, com as suas intenções, com os seus cuidados. Então aqueles elementais, que podemos aqui chamar também de minerais, são essenciais. A falta de alguns deles, ou a baixa porcentagem, abaixo da média necessária, sempre trazem problemas também. Assim como se há excesso. O equilíbrio destes minerais que constituem o corpo é muito importante. Vamos deixar aqui bem claro que a saúde muitas vezes depende deste equilíbrio. É óbvio que tem outros sintomas e com outras causas também, mas
o equilíbrio dos minerais que constituem o corpo humano é também necessário para que a saúde seja equilibrada, o bem-estar acompanhe cada pessoa. Então aqui eu deixaria uma resposta novamente, porque eu respondi lá todas as perguntas que eu consegui ver, porque às vezes algumas passam despercebidas. Nós respondemos da mesma maneira: suplementação com os elementais que constituem o corpo físico são elementais naturais. Se são naturais, eles já crescem, nascem, vivem junto com aquele corpo até o dia que aquele corpo deixa de viver. O equilíbrio é também o resultado bom e o desequilíbrio é o resultado ruim da saúde daquele corpo. Mas eu não pesquisei quais são os minerais que compõem o corpo, mas com certeza passam de 10. Em quantidades, às vezes diferentes, obviamente, mas um equilíbrio necessário. Mas sabemos que os elementais são muitas dezenas. E aqueles que não fazem parte do corpo, se o corpo absorve alguns deles, eles se tornam tóxicos, porque eles não são do corpo, são elementos estranhos. Um elemento estranho sempre traz consequências desagradáveis até que esse elemento seja eliminado, suprimido. O grande problema que levou ao tema do dia 8 de fevereiro foi exatamente a necessidade de liberar esses elementais que não são naturais do nosso corpo físico. Então nós trazemos aquela técnica, ou trouxemos aquela técnica citada no áudio, no vídeo, cada um pode ir lá escutar novamente. Mas já que estamos falando daqueles que fazem parte do corpo, então vamos aqui também dizer dos benefícios da suplementação. Equilibrar esses elementais que fazem parte. Tem algumas técnicas, não somente aquela suplementação, você manda manipular em profissionais que tenham entendimento e que se toma através de cápsulas, geralmente, ou outra forma, isso não importa. Mas além dessas cápsulas com suplementos, nós podemos usar outras técnicas também para equilibrar e eliminar aqueles que são tóxicos. Eu lembro que acho que foi dia 28 de dezembro de 2020, lá na minha página no Facebook eu compartilhei uma canalização, que não fui eu que canalizei, mas na época eu até citei lá a canalizadora, a Luciana Torresi, uma grande canalizadora do Saint Germain. Ele dizia que o sol era o antídoto necessário para liberar as toxinas. As toxinas, principalmente químicas, que compõem os medicamentos, as vacinas e todos os demais produtos necessários, às vezes, para a saúde humana. E foi na época que saiu, foi na época, primeiro ano da pandemia que tivemos, e toda a preocupação em relação às medicações. E aí o Saint Germain disse que o sol ajudaria a limpar tudo isso. Então, se você está com o corpo carregado de elementais químicos nocivos, daqueles que não fazem parte
do teu corpo automaticamente se transforma em toxinas, que muitas vezes são até fatais. Os seus efeitos são agressivos porque o corpo não quer aquele produto porque não faz parte dele. Então o sol ajuda a eliminar. A luz que hoje chega através do sol, ela tem um poder muito forte, muito maior que há alguns anos atrás. Ela pode sim filtrar, amenizar, limpar. Aí surgiram algumas técnicas nos últimos anos, como a solarização da água. Por que solarização da água é boa? Porque traz a energia da luz do sol. Aquela água absorve a energia. Tem produtos, tem técnicas. Procurem informações sobre isso. E é uma coisa simples. Não custa quase nada. É baratinho, não sei qual é os valores de cada produto, mas não são produtos caros. Mas precisa uma disciplina. Precisa um pouco de boa vontade, de paciência de fazer essa solarização todos os dias. Obviamente que o trabalho é colocar a água, que ela recebe a solarização naturalmente, não precisa você ficar do lado dela o tempo todo. Aliás, não custa mais do que alguns minutos o trabalho, depois é só beber a água. Porque aquela água solarizada, ela vai levar aquela luz diretamente para a corrente sanguínea. Como tudo que nós nos alimentamos e ingerimos vai para a corrente sanguínea e vai para todas as células. Então, se os tóxicos foram para as células, a água faz o caminho idêntico e vai lá limpar. Talvez não totalmente, mas pelo menos ameniza. A própria alcalinização da água, a água alcalina, ela limpa os tóxicos. Existem técnicas, busquem informações, não fiquem me perguntando depois ali abaixo do vídeo, porque eu não tenho tanta informação nessas coisas banais. É preciso pesquisar, é preciso buscar. Nós trazemos aqui as recomendações. Outra técnica fantástica, e esta também não precisa recursos, não custa nada, é a limpeza através da chama violeta. A chama violeta do fogo sagrado, porque a chama violeta é transmutadora, como um fogo que transmuta tudo. Se nós soubéssemos usar a chama violeta, nós faríamos verdadeiros milagres. A chama violeta pode limpar a energia de uma casa, toda a energia negativa de uma casa, todos os compartimentos. Podemos fazer a limpeza energética. Podemos fazer a limpeza energética através da chama violeta dos alimentos que vamos ingerir. Quando vai preparar o alimento, quando vai consumir o alimento, obviamente, se alguém da casa faz a preparação, já pode fazer a limpeza para todos que vão se alimentar. Se a pessoa que coloca os alimentos na mesa, que prepara os alimentos, não faz, aquele que vai comer, pelo menos, o prato dele, faça a limpeza, porque tudo mentalmente. Você mentaliza a chama violeta passando. Assim como você faz na casa, você pode mentalizar. Claro, você pode também passar peça a peça e passar com a palma da mão, porque nós temos no centro da palma da mão o chakra da cura. Todos nós temos esse artifício, essa ferramenta. Você pode imaginar a chama violeta sendo captada em você através da intenção, e com as palmas das mãos, ou de uma ou das duas, você passa nas paredes, no teto, no chão de cada peça e vai limpando, vai transmutando. Assim você pode fazer no alimento. Obviamente, se você está no meio de outras pessoas, não quer se mostrar fazendo esses gestos, só mentaliza. Mentaliza aquela chama violeta limpando todos os tóxicos que estão naquela comida, porque a gente sabe que existem conservantes
existem produtos tóxicos necessários para salvar a produção agrícola, senão não se consegue produção suficiente. Às vezes, a preparação de um alimento, como farinha, como arroz, que precisa descascar, outros produtos que passam pela industrialização, têm componentes químicos para facilitar o processo e ficam impregnados na comida, nos alimentos. Então, todos esses produtos químicos que não fazem parte daqueles minerais naturais do corpo acabam sendo tóxicos. E às vezes até aqueles que têm os mesmos produtos elementais, produtos químicos que fazem parte do nosso corpo, mas se for em excesso, o excesso também é prejudicial. Assim como a falta, a carência é prejudicial, o excesso também é. Então sempre vamos trabalhar com essas técnicas. A chama violeta, ela limpa, inclusive, os químicos das medicações que você se obriga a tomar por causa da saúde. Não vamos deixar de tomar a medicação por causa do efeito colateral. Nós temos que ver o pró e o contra de cada coisa. É necessária a medicação? Traz benefício? Obviamente, é recomendável. Se é receituada e é necessária, não se preocupe com o efeito tóxico, faça a limpeza. Este ano que passou, eu tive que passar por uns processos, e ainda não terminei, aliás, ainda preciso esperar o tempo necessário para fazer implante dentário. Foi necessário fazer enxerto de osso, tive que passar por processos cirúrgicos e precisei tomar medicação, antibiótico, precisei tomar anti-inflamatório, porque senão corria o risco de pegar uma infecção, ou de não funcionar, de não dar certo o processo. Cada vez que eu ia tomar um medicamento, eu passava a chama violeta para limpar os produtos que não eram necessários para o efeito do remédio, mas não podia tirar o princípio ativo da medicação, mesmo sendo um elemental químico. Então eu intencionava, vou tomar esse comprimido e vou limpar todos os produtos que não são necessários para este processo da medicação, que fique somente o princípio ativo necessário para o qual ele é receitado. Aí diminui bastante. Eu lembro que há muitos anos atrás eu não podia tomar antibiótico em comprimidos, só injetável, porque arrebentava com o meu estômago. E eu estava muito preocupado com os antibióticos, então eu fiz esse processo e não tive nenhum problema. Não tive nenhum desconforto. Então o tema do dia 8, ele trouxe essas informações para que vocês possam aliviar os efeitos maléficos, não os benéficos. Aí surgiram todas essas dúvidas, mas e os suplementos? Óbvio, na hora que eu fiz a gravação daquele áudio, eu não tive a percepção de que, sim, tem elementos que são partes do nosso corpo. Então, que fique bem claro, o que faz parte do nosso corpo é preciso equilíbrio, e é cada elemento necessário, porque assim é a biologia do nosso corpo. Porém, todos os elementais químicos que não fazem parte da constituição do nosso corpo físico são agressivos, porque são elementos estranhos que entram através, então sim, da formulação dos medicamentos, dos alimentos contaminados, da água contaminada, do ar contaminado e seja lá o que for. É preciso que nós tenhamos consciência. Eu sempre digo, tudo é lógica. Quando você não entende um assunto, procure a lógica da coisa.
você vai ver que tem facilidade em entender, porque o que é lógico é uma linguagem universal. Todos entendem. Temos que deixar de lado um pouquinho aquela questão do formulismo, aquela questão de dizer que tem que ser assim porque 2 mais 2 é 4. Não, não é só matemática. 2 mais 2 é 4 na matemática. Aprendemos isso na tabuada. Mas na prática, muitas coisas podem ser ajustadas. Sempre há maneiras de encontrar o denominador comum. O meio termo, como se diz, o equilíbrio. Então, hoje eu queria deixar aqui uma suplementação do texto do dia 8 de fevereiro, para que fique de uma forma mais clara e objetiva, para que ninguém tenha dúvida. Se você precisa tomar um suplemento, toma, não tem nenhum problema. Claro que existem alguns corpos físicos humanos que têm rejeição a algumas coisas. Existem. Não há regra sem exceção. Mas aí o médico que te receita a suplementação vai analisar e vai ter que substituir por uma outra fórmula. Porque o excesso e a falta são prejudiciais, mas também tem as rejeições. Sempre tem. Nós temos hoje um grande problema. Os nossos corpos estão tão contaminados pela agressividade das coisas externas que muita coisa que não fazia mal há pouco tempo agora começam a fazer mal. Temos também que entender que o nosso corpo está mudando o seu DNA, sua frequência, a sua vibração, e às vezes aquilo que servia até pouco tempo agora pode não servir mais. Temos que estar atentos. Escute o teu corpo, converse com o teu corpo, observe o teu corpo, converse com ele e veja o que ele precisa. Atenda ao teu corpo de acordo com o que ele te fala através do sentir. Mas não se preocupe. Lembre-se que nós temos um tempo de vida que a alma estipulou antes de encarnar. Quero tantos anos para cumprir com essa minha missão de encarnação agora, esse projeto de alma, esse projeto encarnatório para esta encarnação. E se não for pelo suicídio, nós não vamos embora antes da hora, mas podemos ter uma vida melhor ou pior, de acordo com as nossas escolhas no dia a dia. Acho que assim eu consegui trazer mais algumas informações que eu senti lendo os comentários, e faltou esse suplemento, né? Mais uma vez vamos aqui fazer uma comparação, uma suplementação das orientações. E também quero aproveitar hoje, antes de finalizar esse vídeo, esse áudio, trazer aqui para vocês um sentimento de, não digo de dor, mas de saudade, de muitos dizem perda, na verdade não é perda, mas um distanciamento pelo desencarne de uma alma maravilhosa. Vocês já ouviram falar, já que todos vocês que estão aqui nesse grupo tiveram conhecimento desta alma espetacular. Porque quando ele fez uma música e me enviou aquela música sem título e disse: faça aquilo que você quiser com essa música, porque eu fui inspirado a fazer essa música para você. É a tua música. Eu recebi aquela música, escutei e eu tive uma grande expansão de consciência e senti que aquela música parecia o som da nossa longa caminhada desde que viemos para esse planeta. Parecia uma música que nos acompanhava a vinda e a estada nesse planeta pelos milhares e milhares de anos. Eu coloquei aquela música depois dessa inspiração como a nossa música desse grupo, desse canal. Até dei um título meio que provisório, né? O som das estrelas, ou a música que embala
as nossas almas. O Ivan Burato, que compôs a música, aliás, um grande compositor e cantor, nos deixou como forma humana, porque a sua alma seguiu a sua caminhada. Na segunda-feira, dia 10 deste mês de fevereiro, o Ivan teve a morte dos justos. Aquilo que nós dizemos sempre, a alma não precisou usar a sua carta coringa da dor e do sofrimento que antecede o desencarne, porque a alma dele estava pronta. Uma alma límpida, pura, cristalina, que desencarnou em casa, naturalmente. Quantos de nós gostaríamos de chegar a esse ponto no final e ter a mesma forma do desencarne, porque isso é um mérito do dever cumprido. Obviamente, mérito também das pessoas que cercam a alma que desencarna, porque também não tem o desconforto de acompanhar um doente por muito tempo, uma dor e sofrimento às vezes muito profunda. Então, aqui eu deixo, eu sei que muitos de vocês já sabiam, mas eu deixo aqui o aviso que o nosso grande e querido irmão Ivan Burato, que nos deixou aquela relíquia que está ali no canal, procurem a música. Depois até nós fizemos aqui um vídeo de 33 minutos com aquela música repetida várias vezes para quem quer fazer meditação, quem quer relaxar, porque de fato a música é fantástica. E sabemos que música tem o dom da cura, tem o dom da estabilidade física e emocional. Assim como nós citamos aqui também a necessidade da suplementação e das técnicas para limpar os tóxicos do nosso corpo, a música limpa o nosso corpo emocional. O corpo emocional também precisa ser limpo, trabalhado, porque se o corpo físico está bem, mas o corpo emocional não está bem, não estamos no equilíbrio. O equilíbrio sempre é fantástico, seja aonde for e do que for. E essa música trouxe a oportunidade de, às vezes, cada um de vocês tirar uns minutinhos enquanto relaxa, enquanto descansa, ouvir a música e relaxar e transmutar aquelas emanações mentais, a nossa psique, que às vezes não está no equilíbrio, está nos maltratando, e a música traz o conforto, o alívio. Gratidão, Ivan Burato. Eu sei que a tua alma já está num plano muito elevado, e vamos sempre levar a lembrança que você nos deixou, junto com a saudade que fica sempre que alguém se distancia. Sabemos que tudo é temporário, mas mesmo que seja um dia, que seja uma semana, sempre sentimos saudade das pessoas que amamos. Sabemos que a tua falta aqui na matéria pode ser sentida, mas tem outro lado onde você está sendo útil e também lá precisam de você. Gratidão. E assim também eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.